Olá, eu sou Tuane Tomé, coach para mulheres de negócios, e eu convidei uma mulher de negócios fantástica, a Maísa Bertoglio. Ela é consultora com experiência de 15 anos no mercado e ela é especialista em líderes e essa questão de liderança. Tudo bem, Maísa? Tudo bem, Tuane. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco sobre essa área de liderança, empreendedorismo, um pouco de inovação, né? Muito obrigada pelo convite. Foi uma surpresa muito agradável. Eu ouvi falar muito da Maísa, sobre o trabalho dela, pessoas que trabalharam e tiveram suas vidas impactadas, e eu fiquei curiosa para saber mais sobre esse lado, e esse lado da liderança, que trabalha não só o lado dentro da empresa, mas o lado pessoal, que é tão importante, a gente estar forte por dentro do nosso relacionamento pessoal mesmo, dentro de casa. Como é que é isso, Maísa? Tuane, como é que funciona essa questão da assessoria de liderança, né? No primeiro momento, o líder ele precisa ser ele mesmo. Então a primeira empresa é ele. Como ele está? Seu corpo, sua saúde, a sua vida. Como que está a mente dele, se ele está confuso, não, né? Então, a postura dele frente à vida, os propósitos, se ele conhece seus talentos, suas habilidades. Então, para poder ir para um outro estágio, que seria a questão dos relacionamentos, porque liderar é inspirar pessoas, né? Praticamente é isso. E inspirar as pessoas a fazerem coisas para o bem do todo, o bem delas e até próprio daquele escopo daquele negócio, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu percebo? Que devido à situação de crise, devido a toda uma situação do momento do país, essa questão da inovação, da tecnologia, muitas coisas mudaram muito rápido. E é difícil a mudança? É difícil. É difícil, mas se for uma mudança para melhor, ela passa de uma forma muito interessante. O problema é que a gente é acostumado a uma zona de conforto, né? E essa zona de conforto muitas vezes nos impede de fazer coisas para ser feliz mesmo. Porque eu me acostumo a fazer as coisas todo dia do mesmo jeito. Isso parece até meio clichê, né? Mas o problema é que a sociedade vai nos impondo situações e a gente vai entrando num estado meio de robô. A gente acorda tal hora... Automatizado. Né? Acorda tal hora, segue uma rotina de agenda, eu preciso fazer isso. E muitas vezes dentro de ti está dizendo, descansa. E a gente não se ouve, né? Não se ouve. Eu percebo muito isso, que a gente para de se enxergar. E quer, às vezes, o líder cuidar de tudo, de todos, mas daqui a pouco acaba doente porque não se cuidou, não se olhou e já é tarde demais e estourou um problema. Exatamente. O fato de tu não te perceber. O que acontece? Quando eu entro num processo direto de trabalho ou bem como um robô, eu digo que muitas vezes os clientes que chegam, eles estão meio um zumbi. É um morto-vivo. Tu consegue olhar pelo olho, o olho não brilha mais, ele tem uma agenda muito grande, ele já não consegue parar, porque tem uma demanda. Tá bem financeiramente, mas ao mesmo tempo ele tá destruído por dentro. Principalmente isso. E essa falta de cuidado pessoal, ele começa, e aí começa quando eu digo que antes de quebrar a empresa, ele quebrou primeiro como pessoa. Olha que interessante, então. Isso. Esse é o processo. Primeiro, quando o resultado da empresa foi sinal que ele quebrou primeiro como pessoa. E eu gosto de falar que a velocidade da empresa é a velocidade do líder. A criatividade da empresa é a criatividade do líder. É uma mistura, né? Porque a empresa vira a cara do líder, da pessoa que está lá na frente. Isso, como empreendedores. Vamos falar de microempreendedores, né? Empreendedores ou empresas pequenas, até virar, eu digo, uma pessoa jurídica. A expressão do empreendedor é uma pessoa física. Sim. Que é a história dessa pessoa física, os valores dessa pessoa física, o propósito, que ele ama, as cores.
ele impõe, é como se fosse a sua história sendo, a sua personalidade sendo registrada a nível de história através de uma empresa. É bem Entende? isso que eu enxergo. Então, o que acontece? Vem toda aquela força, a garra, a persistência, o propósito, o objetivo, os valores, os princípios. Isso é tudo de uma pessoa física que vai passar por uma pessoa jurídica. E aí ele começa a ter um CNPJ, mas ainda é muito ligado ao empreendedor e a pessoa. Então, o que acontece? Até ela virar uma pessoa jurídica, realmente uma pessoa jurídica, que tem o seu propósito de existir, que funciona sozinha, ela é muito essa pessoa do empreendedor. Então, por isso, esse empreendedor, quanto mais saudável, quanto mais consciente, entendendo todo o seu potencial, a sua história, se conhecendo também. a sua história, as suas raízes. Hoje a gente fala, a maioria, principalmente dessa nova geração, muitas vezes não sabe as suas raízes. Não para para pensar, Não para para pensar. Exatamente. E essas raízes é o que faz a diferença no mundo dos negócios. Por quê? Porque tu vem de raízes culturais, e os antepassados tiveram muita coisa importante. E uma valores enorme muito. Hoje que a gente genético, força, resiliência, quem veio de origem italiano, tudo que enfrentou os antepassados, né? E se passa geração por geração, às vezes a gente nem sabe de onde que veio uma cultura que tá dentro da tua família, mas veio lá de trás, né? Vem lá de trás, comentando, né? Então, geralmente as histórias que a gente escreve hoje, se a gente para olhar a raiz, da onde que veio toda essa história, tu vai ver que tinha lá atrás um avô, um bisavô, com o mesmo propósito, com a mesma força, com a mesma coragem, só que e fez a sua parte, fez a sua vez, e agora é a tua vez de fazer. Só que se você nega isso, que é a verdade, quem você é? Então, falando assim, um pouquinho da Maísa como empreendedora, né? Eu venho da cidade de Passo Fundo e eu venho de 2 pais empreendedores. Meu pai trabalhava trabalhava com madeira, né? Teve um engenho, serralheria. A minha mãe, cursos profissionais na área de... Começou dando cursos na prefeitura municipal lá de Passo Fundo. E, imagina, em 1928, 30... Então, uma mulher nem trabalhava. E ela estava ali. E ela estava na frente, próprio em situações de vida normal. Houve, na minha família, situações de épocas de vacas gordas, épocas de vacas magras. Sim. E situações de vida. Queimou o engenho, que era... Meu pai perdeu tudo. Os funcionários, porque na época ficavam morando no terreno ali. Esses funcionários acabaram ficando, não foram embora, reconstruíram a empresa do pai junto. Os vizinhos nos ajudaram muito para reconstruir. Ele devia ser um grande líder. E ele era um homem forte, com uma personalidade muito diferente. Então, eu nasci no meio de 2 empreendedores e 2 líderes fortes. Uma mulher forte, líder, e um homem forte. E dentro dessa família de líderes, assim, era muito difícil. Então, sempre foi muito difícil para mim compreender a cabeça do meu pai e da minha mãe. Porque como eles eram muito fortes e cada um tinha os seus posicionamentos muito claros dentro do seu ponto de vista, era algo muito incrível. Porque tu ia conversar com o pai, tu dizia, a mãe está errada. Tu ia conversar com a mãe, tu dizia, o pai bateu a cabeça. E nisso tu foi construindo, afinal de contas, como é que eu vejo essa situação? Como é que eu intermedio isso? Como é que a gente... Porque eles eram muito diferentes. Sim. Minha mãe era empreendedora, ativa, extremamente ativa de ir fazer. Se precisa ser feito, vamos fazer, depois a gente melhora. E o meu pai não, extremamente teórico. Pensava, inteligente, analisava, planejava, aprofundava. Para depois executar. A minha mãe já saía fazendo. Sim, era bem os opostos, né? Então... aquela situação, e como os 2 eram empreendedores, tinham uma família para manter, para
fazer acontecer. Então, se tu não vender, se tu não movimentar, a família passa fome. E fora isso, eles tinham funcionários, tinham pessoas, outras famílias que dependiam deles. Responsabilidades. Então, dentro disso tudo, desde pequena, eu fui vendo o porquê que eu fui para consultoria e por que eu escolhi uma consultoria de liderança. De liderança, né? Tu falou uma coisa, Maísa, que me chamou muita atenção. Eu gosto muito do Dr. Lair Ribeiro e ele é um empreendedor, assim, de muito sucesso. Escreveu vários best-sellers, é um médico e ele dá uns conselhos na área empresarial muito sábios. E, assim, o que eu coloquei em prática, que ele ensinou, eu tive resultados, assim, na prática eu já vi a coisa funcionar. E uma coisa que ele fala muito, que ele dá treinamentos empresariais, né? Ele faz algumas imersões, enfim, agora não tanto com tanta frequência, mas ele fala, primeiro módulo é tratar a pessoa. É isso. Eu nem falo de negócios, ele diz. Primeira pessoa. E depois a gente parte para assuntos profissionais, porque de nada adianta se não for assim. E é bem esse o teu trabalho, né, Maísa? Bem isso. Porque é bem isso, esse é o foco, porque esse líder, ele precisa estar com a intuição boa. E como é que você desenvolve o negócio é a intuição? Aí que tá. Ele precisa estar bem resolvido pessoalmente e bem resolvido nas relações familiares. E amorosas. Tu vê que a família sempre é a estrutura principal, né? E que também pode te destruir. Ela te ergue, te estrutura, mas também pode te destruir. Se tu não souber fazer o jogo. E se tu não puder trabalhar. O jogo de dar o que precisa ser dado e recolher o que precisa ser recolhido. E é uma habilidade difícil, porque é um turbilhão de emoções dentro de uma família, né? O lado pessoal... É difícil tu agir com o raciocínio, com a lógica. Geralmente tu é guiado pelas emoções. Exatamente. E essas emoções, elas são preciosas. Porque é isso que é vida. O problema é equilibrar essas emoções, né? A emoção do medo, da raiva, que é a indignação das coisas não ser como deveriam ser. Então, essas emoções que a gente precisa lidar, na família ela vem. E tu é treinado ali na família como tu vai agir no mundo. Na família ali, o jeito como tu te relaciona com a família, com os negócios, é uma forma como tu vai te relacionar via o mundo. E quando algo muito interessante isso. Muito profundo isso que a gente tá falando, né? É um processo de cura. De cura. Né? Até tu chegar aonde tu quer, às vezes financeiramente ou como missão de mundo, né? Porque tu tem que cuidar primeiro do teu mundo pessoal, depois dentro de casa, daqueles, depois... porque tu é responsável. Porque o princípio da vida é assim, eu preciso me manter viva. Então eu tenho que me manter viva. Eu preciso prover para mim. Então, no momento que eu começo a liderar a minha vida, eu começo a prover para mim, eu consigo prover para mais um alguém. E aí eu começo o processo de liderar. Começo o processo de ser responsável para mais um alguém. E aí eu escolho alguém para me relacionar. E aí esse alguém, de preferência, deveria ser um alguém que também saiba se cuidar, sabe prover para si, sabe? Os dois se juntam e conseguem prover daí para os filhos, e aí vai indo. Só que exatamente. Só que esses relacionamentos de família, de amor, acabam fazendo a gente, se não forem maduros. O problema é que a gente não tem uma cultura de amadurecer emocionalmente. E o equilíbrio emocional, ele vem, vamos dizer, como eu vejo, né? De duas pernas, para te poder caminhar. Uma perninha pro líder, ele precisa ter um conhecimento técnico ou do que ele vai fazer para sobreviver, sabe? Ser o melhor naquela profissão, seja através de faculdade, estudo, seja através de cursos técnicos, seja conhecendo o setor, se relacionando com o setor, colocando a mão na massa, sabe? Entendendo tudo que funciona sobre aquele setor que tu escolheu. E a outra perninha é conhecer ele, aonde ele trava, como que ele tranca, o que motiva ele a fazer as coisas, a personalidade dele. O que acontece que muitas vezes o empreendedor sabe muito, mas ele não se autoconhece o suficiente para caminhar direitinho.
E aí o que acontece? Desequilibra. Desequilíbrio. Exatamente. E aí não tem uma vida realizada, feliz. Tu entende? Porque eu preciso, eu preciso ir trabalhando, desfrutando, e a vida vai trazendo situações, e a vida vai trazer situações complicadas. Vida. Faz parte. Faz parte. Tragédias, mortes, traições, né? Erros, problemas financeiros. Lógico, vai ter. acontecer. Como é que eu lido com esses problemas? Como é que eu supero? Como é que eu me mantenho constante, perseverante? Como é que eu... Sabe, como é que eu não morro com tanta coisa que dá errado? E tu sabe que tem pesquisas que falam que mais importante do que um QI alto é a inteligência emocional. Né? Que faz a diferença. E eu vejo, assim, dentro da nossa empresa, o Instituto Bourdin em si, quanto, assim, um funcionário maduro, de bem consigo mesmo, é muito mais eficiente do que aquele que tem um currículo maior, mas que tem uma instabilidade emocional ou muito problema dentro de casa, porque acaba misturando, né? E faz parte. E isso que tu falou, Maísa, da intuição, então quando a gente tá bem emocionalmente, a gente tá bem dentro da nossa casa, com a gente mesmo, a gente consegue ouvir a nossa intuição, é isso? Isso. E aí tu consegue o negócio certo. E aí as coisas fluem, tu consegue saber se tá indo na direção certa. E o que é intuição? Essa intuição seria ouvir uma vozinha dentro de ti, Olha, o que seria intuição? Na área de liderança, quando a gente começa a desenvolver, né, a questão da liderança, a natureza, ela fala com a gente. Só que a gente para não ouvir. Então, de vez em quando, tu almoça com alguém e aí te dá uma dor de estômago terrível. Tu compreende? Só que a gente não ouve isso. De vez em quando, existe uma comunicação, que eu chamo uma comunicação semântica, hoje dizem campos mórficos, né? Morfos genéticos. Isso aí, existe. Então, existe uma energia que funciona e que é uma verdade. Existe uma comunicação que eu gosto de chamar de espírito para espírito. Sabe aquela pessoa, quando tu chega, tá tudo ok, tu chegou lá na Qualificar, e aí eu briguei com a secretária, sabe, criou um clima ruim, porque aconteceu uma coisa ruim, então eu chego sorrindo pra ti e digo assim, oi, tudo bem? Mas tu chega e tu sente assim, mas todo mundo sorriu pra ti, te oferece. Mas tava tudo certo, mas tinha alguma coisa errada. Mas aí parece que tu vê aquela nuvenzinha. Sim, e que tá ali. Né? Exatamente. Eu me lembro de uma situação da minha filha, né? Ela era pequena, eu não gostava que ela jogasse bola dentro de casa, um apartamento, e eu tinha uns vasos. Sim. E a babá deixou, né? Deixou ela amarrar. E aí caiu de vaso. Quebrou, mas deu aquela trincadinha e elas colaram. E eu cheguei no final da tarde, feliz da vida, não sabia de nada. Ela colou, arrumou, todo mundo sentadinho, comendo pipoca. Eu entro assim, oi, e aí, o que aconteceu hoje? A minha pequena disse assim, começa! Tata, tu já contou! Não, se entregar. Como é que eu sabia disso? Eu não sei como eu sabia. Mas existe uma comunicação, que eu digo que seria de espírito para espírito, seria um campo, uma energia que hoje a gente já estuda várias coisas, que te diz se aquilo é ou se aquilo não é. E isso é fantástico que tu tá falando, Luísa. Isso é intuição. É intuição a palavra. Isso, é intuição. Muitas vezes tu vai fechar um negócio e naquele negócio tu olha, e principalmente hoje, se tu não tiver muito bem contigo e te autoconhecendo e sabendo o que isso pode servir para outra pessoa, mas para isso, para mim não serve, tu entende? Então, tipo, o meu marido gosta muito de vinho. Sim. Né? E tem alguns vinhos que para ele toma todos os tipos de vinho, mas tem um tipo de vinho para mim que me dá azia. Não desce redondo. Não desce redondo. Então, o que acontece? Para mim, aquele vinho não me serve. Qual é o critério? Não, simplesmente não faz bem. Mas para ele faz bem. Então essa intuição é muito pessoal. Ela vai começar... E aí esse autoconhecimento que é importante. Sim. Se isso serve para mim, se isso não serve para mim.
E se eu não leio, assim, e é muito fácil, assim, é vida. Quando eu tô no caminho certo, como é que eu fico? Eu fico alegre, eu fico feliz, eu fico criativa. Olha que coisa interessante, cheia de ideias, eu não consigo dormir, eufórica, e eu não quero parar de... Sabe, eu fico animada. Quando eu tô no caminho errado, daí tu não consegue dormir às vezes de preocupação. Mas aí tu fica mal-estar. Daí começa o mal-estar. Aí tu começa assim, perde a criatividade, começa a ter confusão mental, começa a bater uma tristeza, começa a dar dor no estômago. E a tua intuição querendo falar contigo, mas tu não tá parado pra ouvir. E isso de intuição, há alguns anos atrás, eu li o livro do Donald Trump. E assim, o que me chamou a atenção, assim, demais no livro todo foi o quanto ele fala em intuição. Aí quando chegou aqui e falou intuição e faz trabalho com líderes, aí eu fiquei curiosa porque eu gostaria de desenvolver ainda mais a minha intuição, porque eu vi o quanto isso é importante e isso guiou ele em todos os negócios que ele fez. E ele fala assim... De forma muito clara e simples. E que é aquilo que ele segue a intuição dele e que ele escuta essa vozinha interior que fala e que... E ele se percebe. Ele se percebe. E sente. Então, olha o líder, o nível que ele chegou, um nível mundial de liderança, né? Exatamente. E tem essa característica que tu tá passando para nós. E se tu pegar, assim, ó, eu acompanho alguns grupos, né, social, tal, e ajudo, né? Então, teve uma empreendedora que ela tinha perdido todos os negócios dela, saiu, assaltaram e ela perdeu o capital que ela tinha, então era pouco, mas eram uns 25 mil em mercadorias e tal. E ela não tinha nada. Aí eu me lembro que a gente estava fazendo um grupo de trabalho e ali eu falei assim, olha, vê o que tu tem em casa, disso aqui, o que é teu, o que tu tem em casa. E aí ela descobriu, ela voltou para casa, ela tinha, eram 50 reais, ela tinha família, estava em desespero. Sim, imagina. E ficou aquela palavra, foi uma palavra que entrou, o que eu tenho, né? E até na questão da fé, da coragem, o que eu tenho, E ela lembrou que a mãe dela era cozinheira. E aí ela resolveu fazer empadinhas. Olha só. Olha que tremendo. Ela vendia mercadorias. Isso para empresas, ia para São Paulo. E aí perdeu as mercadorias num assalto, ficou sem capital. Aquilo era a sobrevivência da família, marido, filhos, toda essa função. E aí ela não tinha esse capital de giro. E aí ela foi pedindo o que eu vou fazer? E aí ela lembrou da sua raiz, quem ela era, o que ela fazia. E ela lembrou da mãe, como a mãe criou ela, que era uma cozinheira, fazia bolos, não sei o quê. E ela resolveu fazer empadinha. Resumindo, ela fez 20 empadinhas, que era o que ela tinha, com aqueles 50 reais lá, 50 e tal, e vendeu. E ao vender aquela, ela vendeu todas, ela saiu, vendeu todas. Hoje ela tira em torno de uns 4 mil, 4,5, vendendo empadinhas e às vezes mais do que muito mais, lucratividade, fazendo as coisas, trabalhando em casa, se organizando, né? Então, a questão da liderança, resumindo, ela tem muito a ver com quem a pessoa é, sabe? E o que ela busca, o propósito dela, né? Hoje a gente consegue ver, falando assim, essa nova geração, todas as gerações que passaram, resumindo, né, elas tiveram seus desafios. Eu agora estou participando de um grupo que está sendo maravilhoso, porque eu já estou, com 40 e poucos anos, uma outra geração, e indo para essa geração, esse pessoal que está trabalhando com startup, com inovação. Então, estou participando da Acelera Serra, que é uma associação, onde monta aquele evento Mindset Startup, né, que vai ter agora em maio, dia 15 e 16 de maio, nos pavilhões da Festa da Uva. O ano passado foi o primeiro evento. E deu muita gente Muita nesse gente, evento, né? Deu muita gente, foi algo maravilhoso. Foi em torno de quantas 2 mil pessoas, e a previsão para esse ano umas 3 mil pessoas, 50 se palestrantes. Não for mais, porque isso, tá assim, ó, crescendo muito essa muito, área. muito. E
E esse pessoal é muito criativo, muito inovador, muito disruptível, muito diferente de tudo. E é a intuição. Os valores de querer ajudar, olhar para o mercado de uma forma, eu preciso fazer, como é que faz isso? Muito diferente de muitas coisas, tu entende? E que segue essa linha da intuição. Eles olham o que precisa ser feito, vamos fazer. Muito diferente. E olhando, e aí essas empresas que estão precisando inovar, estão olhando, tirando de repente são empresas grandes, né? Sim. Que é difícil movimentar tudo isso, e estão indo, inovando, procurando essas startups, trazendo locais de inovação, trazendo para dentro. Porque então, o que funcionava no passado, hoje não funciona não mais. Funciona então, mais. Então a gente tem que se adaptar ao mercado, essas mudanças. Essa intuição. Olhar o que precisa ser feito. Por isso que o gestor experiente, ele tem a intuição de enxergar e reconhecer também, né? Exatamente. Pessoas, situações, o mercado, o momento de transformação que a gente vive. Exatamente. Todas essas empresas, né, estão olhando todos esses jovens. Como eles estão fazendo? Peraí, o que tem que essa geração pode contribuir? Né? E é o futuro, né? Que é o futuro, né? Essa questão da tecnologia, essa questão como é que a gente pode inovar, como é que a gente pode... Então tá vindo, e eu gostaria de presentear, né, o pessoal, as tuas ouvintes, o pessoal do programa, com um ingresso, né? Que legal! Para que vocês possam estar sorteando, para que possam estar participando junto com a gente, né? Desse evento da startup, né? Então vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Vai funcionar o seguinte: se você quer ganhar esse ingresso, é no dia 15 e 16 de maio. Você vai ter Pavilhão das Festas. Na Festa da Uva em Caxias, né? Caxias do Sul. É um evento de startups. Um evento com 50 palestrantes. Em torno de 50 palestrantes, Nossa, mais de 100 startups, muitos investidores, muitos fundos, muitas empresas apoiando. Vai ser algo realmente de tecnologia, de inovação, algo realmente muito diferenciado. Não dá para perder, né? Não dá para perder. Todo empreendedor, toda mulher líder, todo homem líder, não importa a geração, precisa estar lá. Precisa estar lá. Isso aí, conto contigo, principalmente. Com certeza. Então vai funcionar o seguinte: eu vou deixar um número de telefone, é o telefone de contato do Instituto Bordim. Você manda uma mensagem no WhatsApp. A primeira pessoa que mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que está assistindo o programa e que quer ganhar esse ingresso, vai ser o ganhador ou a ganhadora, tá? O telefone é 98139-8508. É somente pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai estar ganhando esse presente. O ingresso. Muito obrigada, Maísa. Nossa, foi muito legal as suas dicas. Eu acho que tu motivou, tu inspirou, tu fez pensar e fica assim no coração de cada um, né? O que fazer? O que te tocou nesse programa que pode começar uma mudança, uma transformação na tua vida? É isso. Aprendam, né? Aprendam a se ouvir. E a primeira coisa, se observe. Isso serve, isso não serve. O que a vida me diz? Isso me dá paz ou me dá angústia? Ali já começa um critério, né? É um critério antigo. Que a paz seja o árbitro do teu coração. Se tu não seguir isso, e se tu errou o caminho, tu vai ter que voltar para pegar o caminho certo. E tudo tem solução, né? Tudo dá um jeito. E tem muita coisa boa e muitas oportunidades. Basta a gente estar bem. E cuidar da gente. Muito obrigada, Maísa. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, pessoal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo Mulheres Brilhantes.